Está se planejando para vir para a Austrália e já quer saber os tipos de hospedagem que você vai encontrar? Fica aqui no vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui do canal. E hoje, dando continuidade à série de vídeos que eu decidi fazer, hoje eu vou falar sobre os tipos de hospedagem que você vai encontrar aqui na Austrália. E de antemão, desculpem o meu cenário aqui. Assim, pra quem sabe a minha história, eu tenho tentado gravar esse vídeo faz tempo, pelo menos 2 semanas que eu tenho tentado. E eu decidi gravar aqui no quintal dessa casa que eu tô hospedado. Então, é melhor do que nada, né? Porque senão, gente, eu acabo desistindo de tanto tentar gravar o vídeo. Então, eu tô aqui com o notebook, pra caso eu esqueça, né, dos tipos de hospedagem. Como eu tô aqui há quase 2 anos, eu já passei por todos os tipos de hospedagem que eu vou citar aqui pra vocês. E eu tenho um pouquinho de história de cada uma, né, que eu vou falar de forma resumida sobre como foi a minha experiência com cada uma. Eu vou começar pelo primeiro tipo de hospedagem, que ele, infelizmente, é o mais caro, que no caso é a hospedagem estudantil. Infelizmente é o mais caro, porém, na minha opinião, ele é um dos melhores tipos de hospedagem e mais confortáveis para você, mais privativos. Eu me hospedei quando eu cheguei aqui na Austrália, em Adelaide, no centro, né, na City, ou CBD, como eles costumam falar. Eu pagava cerca de 300 por semana, se eu não me engano, gente, era $300 por semana, e era um prédio onde só tem estudante, tanto é que se chama hospedagem estudantil. Ficava no 10º andar, era super confortável, quarto privativo, era tipo um estúdio, tinham 2 quartos, né, o que o meu, que de outra pessoa, e ao sair do quarto eu tinha acesso à cozinha e uma sala. Mas em relação à privacidade do quarto era 100%. Sem contar que na própria hospedagem eu tinha acesso a locais de entretenimento, tinha outra cozinha, tipo uma mais industrial, digamos assim, mais completinha, e super bem localizado no centro da cidade. Não é tão recomendável pelas agências, principalmente para quem acaba de chegar, justamente por ser mais caro. O segundo tipo de hospedagem é o hostel. Ele não é tão direcionado para estudante, eu vejo, é mais comum pessoas que estão no visto de trabalho, né, o chamado Working Holiday Visa, que são pessoas mais da Europa, né, eles costumam ficar em hostel, hospedado. Eu fiquei pelo menos cerca de 3 semanas em hostel, porque quando a gente chega aqui na Austrália é super comum a gente morar em hostel por algum período, até a gente se habituar com o local e procurar outro local. O hostel depende muito da localização, o preço, né, e caso você queira fechar um pacote, né? No caso, eu fiquei em hostel durante 15 dias lá em Adelaide, que foi justamente após esse prazo foi que eu me mudei para uma hospedagem estudantil. O próximo tipo de hospedagem, no caso, eu morei com uma pessoa local, né? Morei com um australiano também em Adelaide. Foi uma experiência boa, né? Mas foi assim, eu postei no grupo do Facebook que eu tava procurando hospedagem, no caso, grupos de lá, de própria Adelaide, não de brasileiros. E essa pessoa se ofereceu, né, para alugar um quarto na casa dele. Tava desocupado o quarto, né, e foi bom. O valor muito baixo mesmo. Era eu, ele e a cachorrinha dele, né. Infelizmente, né, cachorro, você sabe, né, vai latir independente do horário. Mas a minha só parte negativa em relação a essa hospedagem é porque na época que eu fazia curso de inglês e era à noite, eu chegava em casa 9h30 da noite e eu precisava jantar, né? Porque não dá pra estar comendo fora todo dia, estudante tem que economizar. E o problema é que o quarto dele era de frente para a cozinha, entende? Então eu, que não gosto de incomodar ninguém, muitas vezes tinha que comer fast food no Hungry Jack's, né, que é o Burger King daqui, justamente para não ir para a cozinha essa hora da noite e não incomodar fazendo barulho, porque é aquele negócio, né? Quanto mais a gente tenta não fazer barulho, parece que faz barulho, é ainda pior. E eu acabei morando por cerca de 7 meses em média lá. A gente dividia as contas e, no caso, água, energia e internet. E o último tipo de hospedagem que é muito comum é a share house, que é uma casa compartilhada, que é atualmente onde eu tô morando agora. Eu postei, como eu disse, né, postei no Facebook também, uma pessoa se ofereceu para alugar esse quarto pra mim. Tô aqui até agora, já morei nesse bairro aqui, no caso eu tô em Sydney. E a minha reclamação é porque, assim, quando você vai numa share house, você divide com outras pessoas de outras nacionalidades, com outros costumes, outros hábitos de limpeza. E no caso, nessa que eu tô em questão, eles não são barulhentos, né, não fazem festa, porém, é aquele negócio, sujou um prato, sujou um copo, não lava, fica lá na pia, ó, dias e dias, lavou roupa, secou roupa, deixa dentro da máquina, não tem uma organização. Eu acho que é muito em relação à culpa do dono, que foi aceitando essas pessoas e não impôs nenhuma regra. Infelizmente, deixa a desejar nesse quesito, mas de resto, nenhuma reclamação. E mais uma outra hospedagem que eu vou falar aqui para vocês também é uma share house, mas no caso
é quarto compartilhado. É mais comum em cidades mais caras, que nem essa que eu tô, onde as pessoas dividem o quarto, gente. Eu dividi quarto por cerca de 4 meses e eu não gostei da experiência, porque primeiro que era muito rotativo. Eu demorei bastante lá morando e sempre chegava gente nova, né? Porque assim, as pessoas ficam lá até encontrar outra hospedagem. E no meu caso eu fiquei lá para economizar, porque o valor era US$ 150 por semana. E isso, para a realidade aqui de Sydney, não existe, gente. Era muito barato. Eu fiquei com foco determinado para economizar um pouquinho de dinheiro, mas dividir quarto não é bom. Foi a primeira e última vez que eu dividi quarto. Então é isso, pessoal. Algumas formas de hospedagem que eu falei para vocês. Eu não acho que tenha outras formas de hospedagem, pelo menos eu nunca vi. De acordo com o meu feedback, né, o que eu falei aqui para vocês, eu acho que dá para você ter uma ideia do tipo de hospedagem que você vai gostar mais, tá? Não esqueçam de deixar o like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem dicas aqui nos comentários sobre o que vocês gostariam de ver e até mais.